Bom, agora nós vamos falar sobre o lado de Israel, né? E falando de Israel, nós temos que entender que muito da demonologia de hoje em dia está totalmente baseada, né? Foi uma vertente construída com base no hebraico cristão. E aí a gente vê que começa a ter conceitos mais definidos sobre os demônios de fato. E esses demônios, seres demoníacos, ou até mesmo pessoas que existiram e que foram demoníacas, são, por exemplo, vilões na Torá e posteriormente vilões na Bíblia. Eles fazem atos contra o povo escolhido, sendo assim, eles são vistos como uma forma mais demoníaca, como, por exemplo, Caim, que matou Abel. Temos também o Ismael, que era inimigo de Isaac, e Isaac era filho de quem? De Abraão. A gente tem também o Esaú, né? E a gente tem que entender que sempre vai ter aquela história de alguém tentando tomar a frente, ou tomar prêmios, tomar heranças do filho primogênito. Então, essas pessoas que faziam isso, muitas vezes eram entendidas como se fossem maléficas, demoníacas. A gente tem também todos os outros deuses, né? Os outros deuses de outros povos. Porque se Israel tinha um único Deus verdadeiro a partir de certa época, e esse Deus verdadeiro foi escolhido como um só, Javé, você tinha que ter esse conceito de que esses deuses eram outras coisas, ou seja, se o Deus escolhido é o verdadeiro, o Deus escolhido por Israel é o verdadeiro, todos os outros deuses de outros povos eram vistos como demônios. E isso é visto até hoje, né, gente? Há muito tempo e isso é visto até hoje, infelizmente. Vamos continuar. Então, muitas vezes, eles foram entendidos, né, como demônios, como eu já falei para vocês, no passado e hoje em dia também. Por exemplo, Baal, né? Baal, ele era um deus, né? Ele era um deus, não, ele é, né? Um deus que já existia, né? Astarote também. E Quimós, que foram chamados e são chamados na Bíblia definitivamente de demônios. Por quê? Porque eles eram deuses de outros povos. Portanto, deuses falsos, né? Já que o Deus de Israel seria único e verdadeiro. Então, para Israel, todo Deus que não seja esse único aí que eles escolheram é falso. Para eles, tudo é falso, né? Vamos lá, a gente tem também menções em alguns inimigos do povo escolhido, né? Nós temos menções a Senaqueribe, Nabucodonosor, e a gente vai ter também os inimigos mais metafísicos, tá? Como Satã, Asmodeus e Harab. Eles fazem algumas coisas, né? Esses deuses fazem algumas coisas ali que são, por exemplo, tentações ao povo, tentações para o povo cair, né, no pecado. Eles também são vistos, né, como demônios, ou seja, tudo que vai contra o Deus verdadeiro de Israel é falso, vai fazer com que a pessoa caia no pecado, caia na tentação, né, e faça coisas erradas, né? É dessa forma que eles pensam. Vamos lá, nós temos também demônios mais ligados aos dragões, tá? Que falei, né? Que foi falado, né, anteriormente, que são as forças primordiais da natureza e estão ligados totalmente, gente. Esses dragões, quando se fala que
que são forças primordiais, eles agem, né, pelo próprio instinto. Não é que eles são ruim, nem bom e nem mal, mas sim age pelo próprio instinto dele ali, tá? Então, vamos aos exemplos, tá? Desses deuses, né? Desses deuses ligados a dragões, tá? Que são primordiais, que são forças primordiais. Nós temos, por exemplo, Leviatã, Behemoth e Ziz, tá? Vamos lá. Quem é Leviatã? Leviatã seria aquela grande serpente do mar. Behemoth, um grande hipopótamo, né? Que são potências, né? São animais perigosos, animais guerreiros, né? Que vão com tudo para cima. E também, gente, Ziz, né, é o grande pássaro monstruoso. Então, veja bem, nós temos o Leviatã, que vem das águas, o hipopótamo, que querendo ou não é água e terra, né? O hipopótamo, ele pode andar na terra, né? E nós temos aí o do elemento, né, ar, que é Ziz, que é o grande pássaro monstruoso. Vamos continuar. Nós temos também, gente, alguns demônios, tá? Que se escondem nas sombras. E eles são chamados, principalmente, né? De Seirin, Shedin e Liliths, tá? E como é como se fosse assim, é como se esses demônios eles estivessem sempre ali se escondendo, tá? Se escondendo nas sombras. É muito, como eu posso dizer para você, é como se eles fossem muito personificados, tá? Esse tipo de demônio que se esconde nas sombras, tá? Por que que ele se esconde nas sombras? Para que ele pegue, né, alguém que está passando ali despercebido, por ali, pela aquele lugar. Então, o que que acontece? Muitas não tem aquele ditado de que às vezes as pessoas falam bem assim, não anda num lugar escuro, um lugar vazio, não passe por lá, porque lá você pode ser pego por alguma sombra, algum demônio. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem mais isso, né? Mas tem gente que ainda tem esse tipo de crença, né? Principalmente quem? O povo de Israel, tá? Então essa é a aula desse vídeo.